falando da 116, vamos retomar aqui, né, aquele acidente trágico no fim do ano passado, né? Salvo engano, 22 ou 20 de dezembro, o Fantoni vai falar sobre isso, é esse aí, ó. A gente tá mostrando imagens aí, ó. Nossa, Deus. 21, né? 21 de dezembro. Chama o Fantoni de volta aqui para falar pra gente, né, desse acidente da 116, né? Foi realizada nessa manhã a primeira audiência de instrução e julgamento que investiga, instrução e julgamento, né, que investiga a morte de 39 pessoas em decorrência de um acidente na rodovia em dezembro do ano passado. Aí o Fantoni vai... A gente vem falando, né, Fantoni, atualizando aí, né? Localizou o condutor, agora já localizou a empresa. Então nós estamos na fase aí da primeira audiência de instrução e julgamento. Quais são as atualizações de momento sobre esse assunto, Fantoni, por favor? Muito bem, Nicomedes, essa audiência de instrução e julgamento é o primeiro passo que a Justiça dá para definir a punição aos 2 cidadãos que estão sendo investigados por conta dessa tragédia. Esse acidente aconteceu na BR-116, na comunidade da Lajinha, na zona rural de Teófilo Otoni, no dia 21 de dezembro, por volta das 3 horas da manhã. De acordo com as investigações e os autos, o motorista da carreta, uma carreta que era um conjunto veicular combinado, aquele bitrem, ele transportava 2 enormes rochas de granito e, ao passar pelo trecho, segundo consta nas investigações, o motorista estava com excesso de carga, ele tinha velocidade incompatível com o trecho e também a amarração da carga não estava conforme as normas de segurança. O motorista, segundo as investigações, segundo os autos, ele estava supostamente sob efeito de substância entorpecente, ele não cumpriu durante o trajeto a lei do descanso. Então são pelo menos 8 pontos de amarração que o Ministério Público identificou para avaliar o comportamento do motorista, mas também da empresa transportadora, porque a empresa sabia que o motorista estava com a CNH suspensa, sabia que o veículo tinha um excesso de carga. Então, só para você ter uma ideia, esse veículo não poderia transportar, Nicomedes, uma carga superior a 74 toneladas, ele estava com mais de 100 toneladas. E aí vem aquelas questões também do deslocamento, o tempo de descanso do motorista, tudo isso vai ser analisado. O motorista responsável que dirigia esse veículo, Nicomedes, quando ele bateu, a pedra se soltou e bateu no ônibus que vinha do terminal de Tietê, em São Paulo, com destino à Bahia, com 45 passageiros, 39 morreram no local. Apenas 11 pessoas conseguiram sobreviver, foram atendidas, e algumas dessas vítimas, Nicomedes, em torno de 8 vítimas, serão ouvidas hoje. São 8 testemunhas de defesa, mais 4 de acusação, que vão ser ouvidas hoje durante todo o dia. Não há um horário definido para que essa audiência de instrução de julgamento termine. Há possibilidade até que ela passe para amanhã, por conta da complexidade, a necessidade de se buscar agora elementos para definir se o motorista e o dono da empresa vão a júri popular. Há uma possibilidade também, Nicomedes, que os 2 sejam levados a júri popular para que a sociedade decida qual a punição para os 2. Fato é que o motorista ele está preso, ele foi preso em março, e está recolhido a um presídio do Espírito Santo à disposição da Justiça, mas o Ministério Público, a promotora Jalene Monteiro, numa entrevista hoje, disse da possibilidade até da prisão do dono da empresa. Evidentemente, todos esses elementos serão definidos nessa audiência de instrução de julgamento, e nós vamos acompanhar, logo mais do MG Record, Nicomedes, os detalhes a respeito do pronunciamento do Ministério Público, da promotora Jalene Monteiro, a respeito dessa audiência de instrução de julgamento, os detalhes, as 8 amarrações, os 8 pontos críticos desse processo que vai definir a punição ou não do motorista, do dono da empresa, mas principalmente, Nicomedes, o mais importante é que isso nunca mais aconteça, Nicomedes. Sim, Fantoni, tá dado o recado aí, você vai repercutindo, acompanhando de perto aí, né?
Esse acidente trágico maior, talvez o mais impactante em nível de rodovias do Brasil, né? Várias vezes foi falado isso aí, a quantidade de pessoas que morreram, né? Obrigado, Fantônio, depois você volta. Então nós vamos falando da primeira AIJ, né? Audiência de instrução e julgamento, né? Uma audiência, ela é como uma fase preparatória, né? Para convicção, né? Para elementos de prova. O Ministério Público oferta a parte dele lá, né? Enquanto denúncia, escuta as pessoas, as testemunhas, e a defesa também vai colocando as suas coisas lá nos autos para depois formar a convicção, né? Aí se vai a júri popular e lá na frente que a gente vai ver isso, né?